Mais de 50% dos brasileiros estão com excesso de peso e a obesidade já atinge cerca de 1 em cada 4 adultos. Um cenário que acende um alerta para a saúde pública no país e no mundo. O Café da Tarde está no ar. Diante desse cenário de obesidade, cresce também a busca por soluções rápidas. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui Gabriele Soares, psicóloga, e Paula Cavalcante, nutricionista. Sejam muito bem-vindas, boa tarde. E eu já começo falando com você, Paula, né, sobre esse tema. Com mais da metade da população brasileira acima do peso, né? Que pasme. Por que emagrecer ainda é um processo tão difícil? Bom, na minha opinião, emagrecer é um processo tão difícil, muitas das vezes por falta de informação. Eu acho que o governo deveria colocar mais políticas públicas que falassem sobre a obesidade, porque a obesidade, ela é sim uma doença. E ela vem acometendo muitas pessoas. E muitas das vezes a pessoa ela não tem informação e ela não sabe que a obesidade ela é uma doença. Que com a obesidade pode vir outras patologias, no caso, outras doenças, diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, dislipidemia, que é a gordura circulante no teu sangue, esteatose hepática, que é a doença no fígado, que é aquele fígado gorduroso. E muitas das vezes a pessoa ela não tem essa informação. Ela vai comendo, vai engordando, mas ela não tem noção aqui na mente dela que aquele excesso de peso pode trazer outras doenças para ela. Outras consequências, né? E aí, Gabriele, eu falo contigo agora. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Ana Paula, boa tarde aos telespectadores, obrigada pelo convite. Então, essa pressão estética, ela aumentou com as redes sociais? Isso influencia também na busca por essas soluções rápidas? Bom, essa pergunta de uma maneira geral eu posso dizer que sim, porque as redes sociais, elas imprimem uma certa pressão sobre o que é o modelo ideal de ser, né? Então, a pessoa, ela enxerga de alguma forma que o outro tem um corpo belo, que o outro tem uma imagem cuidadosamente separada para estar ali nas redes sociais, e aquilo causa, de certo modo, uma pressão interna para que se atinja também aquele ideal de imagem, né? E essa solução rápida, ela vem como uma questão muito sedutora, né? Sim, eu preciso ter logo, eu preciso ser logo daquela forma. E aí entra uma outra questão, que dentro da psicanálise, a gente trabalha com o conceito de princípio do prazer e o princípio da realidade. Então, o Freud, ele traz o princípio do prazer como essa busca que todos nós temos naturalmente de buscar, de querer, né, desejar algo imediato. Então, um prazer imediato. E as soluções, como você trouxe, né, essas soluções rápidas para o emagrecimento, elas corroboram com o princípio do prazer, ou seja, eu vou buscar algo rápido para ter prazer imediato, e aquilo de uma certa forma me traz a sensação de que eu estou conseguindo, que eu estou atingindo aquele ideal, quando na verdade o que acontece é que muitas vezes isso é insustentável, a pessoa ela não consegue manter aquele resultado por muito tempo. Então, sem o acompanhamento adequado, sem suportar a frustração do processo, geralmente a pessoa ela volta, né, a ter esse mesmo ciclo da frustração, da busca pelo resultado mais rápido, e volta novamente a um estado de falta, né, que só se complementa, só se fortalece com a comparação que as redes sociais elas acabam trazendo com muita força. É verdade, ainda mais sobre o belo, né?
a questão estética, aparência, então esse imediatismo para ser mais bonita, mais bonito, né? Ter uma estética aceitável pela sociedade, geralmente gera muito essa pressão, né? E aí, Paulo, eu te pergunto, apesar de a gente falar tanto nessas soluções rápidas, né? Existe um emagrecimento rápido que ele seja saudável ou isso já acende um alerta? Olha, na minha opinião, não existe um emagrecimento rápido te trazendo saúde, né? Vou dar um exemplo aqui. Existem vários tipos de dieta. Dieta da lua, dieta low carb, dieta cetogênica. E aí as pessoas vão nesse modismo de dieta. Eu costumo falar para os meus pacientes em consultório que ninguém vive de dieta. A gente vive, sim, de reeducação alimentar. Você tem que se reeducar para você conquistar o emagrecimento saudável. Sim. E o emagrecimento, ele realmente é lento, ele é devagar, mas você vai emagrecendo com saúde. Você não vai emagrecer rápido demais e ficar doente, né? Um exemplo, eu atendi um paciente que ele estava fazendo a canetinha por conta própria. E ele estava aplicando 15 cc da canetinha, que geralmente os médicos endocrinologistas, eles indicam de 2,5 a 5 para iniciar o tratamento. E o que aconteceu? A imunidade dele baixou muito e ele acabou sendo hospitalizado. Então, ou seja, você quer um resultado muito rápido, mas você não pensa nas consequências que aquele resultado pode te trazer. É verdade. Né? Então, assim, existe emagrecimento? Existe. Mas se a pessoa te promete coisas muito rápidas para te emagrecer muito rápido, fica de olho, acende um alerta, porque isso pode te trazer problemas de saúde a médio e longo prazo. Sim. E assim, existem muitas promessas, muitas dietas com essas promessas de emagrecimento rápido, de solução rápido. Por que que a maioria não se sustenta? A maioria não se sustenta, por quê? Da seguinte maneira. Como eu falei agora, ninguém vive de dieta, é reeducação alimentar. Então, começa, um exemplo, começa aquela dieta da lua. Começa a dieta cetogênica. Tu não vai aguentar ficar por muito tempo fazendo aquela mesma dieta, porque tu vai enjoar. Sim. A gente tende a enjoar das coisas. Então, a reeducação alimentar, ela é 1000 vezes melhor do que uma dieta, porque a reeducação alimentar, tu vai comendo o que tu gosta, mas em quantidades menores. Geralmente vai adaptando também. Vai adaptando conforme o teu paladar. Geralmente, quando tu procura uma nutricionista, ela vai te passar um plano alimentar e ela vai te dar várias opções para te não enjoar. Porque, que nem eu falo para meus pacientes, olha, aí em cima tá a primeira opção de café da manhã e embaixo eu te coloquei mais 8 opções diferentes de café da manhã. Porque tu não vai ficar 40 dias, que é o prazo que eu peço pro retorno do meu paciente, comendo só pão com ovo, café com leite, né? Proteína e carboidrato. Então, embaixo já vem mais 8 opções diferenciadas para te não enjoar. Isso é reeducação alimentar. Já a dieta modista, ela vai te dar algo para te fazer por 2 meses, 3 meses. O paciente não aguenta, ele acaba enjoando. Entendi. Mas assim, existe a possibilidade de, através de uma dessas dietas, a pessoa ter uma reeducação alimentar, ou não, é algo muito imediato que ela nem chega a pensar nisso? Não, realmente é algo muito imediato. Ela faz aquela dieta rápida, ela emagrece, só que quando ela para aquilo dali, ela vai ficar desnorteada. Por quê? Porque ela não tem uma orientação para ela seguir. Há 2 meses atrás, eu atendi uma paciente que ela está fazendo emagrecimento com a canetinha, acompanhada de um endocrinologista, que para mim é o melhor profissional que tem para passar, né, a canetinha para o paciente. E ela me procurou. Por quê? Porque ela já vai parar a canetinha, ela já está preocupada com o que ela tem que comer, a quantidade de calorias que ela tem que comer. Então, ela já queria organizar toda a alimentação dela para quando ela parar a canetinha, ela não voltar a engordar novamente. Não ter o efeito rebote. Isso do que eu ia te perguntar agora, esse efeito, então, com esses emagrecimentos, essas soluções rápidas de emagrecimento, é comum acontecer o efeito rebote, então?
É muito comum acontecer o efeito rebote. O paciente faz o emagrecimento rápido, ele emagrece muito rápido. Tipo, meu paciente que acabou sendo hospitalizado, né? Porque ele estava injetando uma quantidade muito grande da medicação. Ele emagreceu muito rápido. Tipo, em 2 semanas ele perdeu 10 quilos. Uau! Só que ele acabou sendo hospitalizado, teve que parar a canetinha. Como a mente dele, como a psicóloga acabou de falar, né? Como a mente dele não foi trabalhada para isso, porque tem que haver um tratamento na mente do paciente, ele vai engordar de novo. Verdade. E Então, aí... fica o alerta, né? Que a maioria dessas soluções rápidas de emagrecimento, elas geram esse efeito rebote, né? Porque não tem um acompanhamento adequado, né? E já falando pegando esse seu gancho aí de mente, eu falo contigo, Gabriele, agora. O emagrecimento, ele começa no corpo ou é na mente mesmo? Com certeza na mente. O processo de emagrecimento, ele envolve muitas questões, né? Então, assim, a relação com a comida, o lugar onde o outro nos vê, a nossa própria decisão de mudar hábitos, né? De repensar rotinas, de repensar comportamentos. Então, o emagrecimento, ele é bem complexo, né? Eu acredito que por isso que a Paula está falando aqui, que não é fácil, né? Não é rápido, ele envolve um processo lento e muitas vezes que, como eu falei ainda há pouco, requer que o sujeito também esteja predisposto a não buscar o princípio do prazer imediato, porque esse processo, ele precisa, né, que a pessoa se frustre, precisa que a pessoa tenha um autocontrole, ele precisa que a pessoa, de fato, trabalhe internamente, esteja preparada para lidar com todas essas situações que algo mais duradouro tende a apresentar, né? Como eu falei ainda agora, o princípio do prazer, ele está ligado a essa solução imediata. Já o princípio da realidade, que eu não expliquei direitinho ainda agora, ele já está ligado à nossa capacidade de esperar um pouco mais para ter um resultado mais duradouro. Então, esse processo que a Paula trouxe, né? O que eu posso fazer? A dieta ou é a reeducação alimentar? A reeducação alimentar, se a gente for fazer uma analogia, ela está muito mais ligada ao princípio da realidade, né? E as dietas da moda ao princípio do prazer. É isso mesmo. Inclusive, eu vi uma matéria sobre a cirurgia bariátrica. Até comentei antes da gente começar o programa, né? Que quem faz a cirurgia bariátrica, 95% das pessoas tendem a voltar a ter sobrepeso, porque a maioria delas não emagreceu na mente, né? Ou seja, tudo começa na mente, né, Gabi? Com certeza. E aí eu te pergunto, como identificar, né, uma relação emocional desequilibrada com a comida? Bom, eu acho que o primeiro passo, como eu falei, é verificar quando o alimento ele está correspondendo ao afeto e não à necessidade. Então, assim, quando eu como, eu coloco o alimento em algum lugar. Exemplo, eu tive um dia muito cheio, um dia muito cansativo, e aí eu peço comida pronta, eu como demais, eu quero um docinho, eu bebo demais. Exatamente, tá? Como se fosse uma compensação, né? Ou seja, a comida ela não está respondendo à minha necessidade naquele momento, ela está respondendo a um afeto, a uma emoção. Uma satisfação, eu quero um docinho para relaxar, ou então eu quero um café para relaxar. Então, esse é um sinal, né, que a gente identifica que a relação com a comida ela está ocupando um outro lugar. Então, a compulsão alimentar ela tem mais a ver com o psicológico do que com a própria fome. Sim, sim. A compulsão alimentar ela tem uma ligação muito direta, né, com a questão da nossa relação com a comida. Então, a comida ela fica no lugar de alguma coisa, ela ocupa uma falta, ela tampona uma falta de alguma forma, e aí a compulsão ela vem muito atrelada a uma repetição inconsciente muitas vezes, que a pessoa não percebe que ela está colocando a comida naquele lugar e ela passa a repetir aqueles hábitos que inconscientemente ela não vai ter controle. Só vai começar a olhar para isso se ela perceber que aquilo ali é uma relação disfuncional, que a comida de fato não está no lugar onde deveria estar, que seria de uma satisfação
orgânica, biológica, enfim, e até mesmo de uma satisfação, mas não necessariamente sendo o único recurso para que a pessoa se satisfaça, né? E aí ela tende a repetir aqueles hábitos e com isso se sentir, inclusive, que ela está fora do controle da sua própria alimentação. Verdade, perfeito. E aí, Paulo, eu te pergunto, o uso de medicamentos, essas soluções rápidas, elas têm crescido nos últimos anos, né? E aí, essas opções, né, de medicação, solução rápida, canetinha, elas são vilões ou são aliados nesse processo? Olha, na minha opinião, elas são aliados. Desde que você faça com orientação de um médico endocrinologista, que é um médico que ele cuida de hormônios, né? Sim. Ele vai fazer toda a avaliação do cliente, paciente, vai pedir exames laboratoriais, vai pedir exames de imagem, vai ver como que o paciente está, se realmente ele pode usar a canetinha. Se realmente é necessário. Se realmente é necessário usar a canetinha, ele vai passar a dosagem correta, porque tem muitas pessoas fazendo por conta própria, fazendo dosagens, como eu chamo, acavaladas, que são dosagens muito altas e que pode vir, sim, a dar doenças, né? Desencadear outros problemas no paciente. Então, assim, na minha opinião, as canetinhas, elas vieram como aliadas, sim, para ajudar no processo de emagrecimento, já que a obesidade, ela é uma doença e ela precisa ser encarada como uma doença. A gente não pode romantizar a obesidade. Não, a gente tem que encarar que a obesidade, ela é uma doença e que ela precisa ser tratada. E as canetinhas, na minha opinião, elas ajudam muito, principalmente pacientes que são obesos e que já estão com outras doenças, como diabetes, que acabaram desenvolvendo a diabetes por conta da obesidade, como hipertensão e outros tipos de doenças que vêm com a obesidade. Então, a canetinha, ela ajuda muito. Desde que você vá ao médico. Não vá, minha amiga está usando tal dose, eu vou usar. Ou ali tem uma enfermeira que está passando, como eu já vi, né? Tem uma esteticista que está passando, tem um farmacêutico que está passando, um biomédico que está passando. Gente, o profissional para indicar a canetinha é um médico endocrinologista. E a consulta do endócrino, eu já pesquisei, não é cara, então vale muito a pena você emagrecer com saúde e procurar um médico endocrinologista para fazer esse acompanhamento. E uma nutricionista para estar te passando o teu plano alimentar. E se você sofre também com compulsão alimentar, procure também uma psicóloga para estar fazendo terapia, que vai ajudar bastante. Então, é uma junção. Sim. Né, desses profissionais. É um acompanhamento multiprofissional, né? E aí, Paula, então, assim, dá uma clareza pra gente, né, quem tá em casa também. Essas soluções rápidas, essas medicações, geralmente, elas são indicadas em que casos? Olha, com o meu conhecimento que eu tenho, geralmente elas são indicadas tantas medicações como os shakes, as comidas líquidas, né, que elas emagrecem mais rápido. É quando o paciente ele está muito obeso e ele necessita passar por uma bariátrica, ele tá com o IMC muito alterado, que não dá nem para ele fazer uma bariátrica. Sim. Aí a gente entra, né, com esse tipo de tratamento rápido, para ele perder um peso antes da bariátrica, porque até para se fazer a bariátrica, você tem que estar num peso correto, porque se você fizer a bariátrica com seu IMC muito elevado, você pode ir a óbito, pode dar complicações, né? Isso é verdade. E agora, para quem não sabe, tá, gente, o governo do Pará, ele tem um processo que se chama Obesidade Zero, e eles estão fazendo muitas cirurgias bariátricas lá em Belém, no Hospital Jean Bittar. Minha comadre fez, mesmo ela tendo plano de saúde, mas ela optou por fazer pelo governo do estado, né? E ela sempre sofreu com obesidade, né, a vida dela inteira. E aí ela fez, e graças a Deus ela conseguiu, né, controlar. Perfeito. Então tem muitas pessoas já fazendo pelo SUS a bariátrica aqui em Belém do Pará. Sim, ótimo. E isso é verdade. Uma amiga minha, ela fez bariátrica e ela estava com assim, um peso realmente muito elevado. E ela teve que fazer perda de peso, diminuir, para poder chegar no peso ideal, para poder passar pela cirurgia bariátrica. Então, realmente, essa questão de obesidade é um caso seríssimo de saúde pública.
porque ela, através dela, a pessoa adquire outras doenças também. A gente precisa levar isso muito a sério. E aí, Paula, obrigada pela explicação. E aí agora eu quero falar contigo, Gabi. Por que as pessoas elas tendem a buscar, né, atalhos? Tudo na vida tem um atalho, em todas as situações, incrível, né? Mesmo sabendo que pode trazer esses riscos. Como a Paula bem colocou aqui o exemplo do paciente dela, né? Foi por um atalho e acabou caindo no hospital. Então, mesmo sabendo de todos os riscos, por que as pessoas ainda buscam esses atalhos? Na verdade, assim, o atalho, ele se torna uma solução. Não é que a pessoa ela vai buscar adoecer, não é que a pessoa vai buscar se dar mal numa situação. Na verdade, ela está entendendo que aquilo ali como uma saída para algum sofrimento. Porque entenda que tudo que se faz tem uma motivação. E essa motivação geralmente parte de uma insatisfação. Então, se eu estou insatisfeita, eu quero resolver aquilo. Né? Então, essa questão da busca pelo atalho, geralmente ela está atrelada a essa necessidade que o sujeito tem de buscar uma solução para algo que está machucando, algo que está incomodando, né? E aí, sem essa disponibilidade psíquica, porque a gente está falando de um sujeito que às vezes ele não tem recurso para esperar. Ele tem baixa tolerância à frustração, ele não consegue passar pelo processo, então ele vai buscar algo que seja mais imediato para dar conta daquela situação que está deixando ele angustiado muitas vezes. A gente já falou aqui de ganho de peso, de compulsão, né? Existe uma relação de ganho de peso, compulsão alimentar e ansiedade? A ansiedade e a compulsão alimentar, elas são amigas, elas andam juntas. Best friend, né? Best friend. Elas andam juntas, de mãos dadas, então tem uma relação muito próxima, sim. Porque a ansiedade, ela gera uma tensão. E essa tensão, ela faz com que, por exemplo, o sujeito queira comer para não sentir aquela tensão. E aí entra naquele círculo vicioso. A pessoa tem uma tensão, ela come. Depois que ela come, ela sente culpa. Depois que ela sente culpa, ela volta a sentir a tensão e ela vai comer de novo. Então, esse é o círculo vicioso, assim, essa é a dinâmica da compulsão e da ansiedade. Entendi. E o que é que caracteriza, né, um emagrecimento saudável de verdade? O emagrecimento saudável é aquele em que o sujeito ele não precisa atender a uma expectativa de uma pressão do outro, primeiramente. Ele precisa entender quais são os limites do seu próprio corpo, precisa se sentir bem com aquele corpo que ele tem. Ou seja, existe uma compleição física que às vezes não é compatível com o que o sujeito deseja. Então, o emagrecimento saudável, ele vai avaliar, inclusive, esses recursos, né? Até onde eu posso ir, que limite que eu tenho para emagrecer. Então, voltando naquela pergunta inicial, lá na primeira pergunta, né, sobre a pressão das redes sociais, às vezes a pessoa ela quer um padrão que biologicamente é impossível para ela. Ela não vai ter como alcançar aquilo. Então, o que acontece é que muitas vezes as pessoas elas vão se colocar em risco, inclusive de saúde, para tentar alcançar algo que elas não vão conseguir. E não vai conseguir, não é no sentido que ela não possa, não seja determinado, mas porque o biotipo dela não permite, né? Tem limitações. Exatamente. Então, assim, se a pessoa ela entender, né, quais são os limites que ela tem, ela passar a fazer algo para o emagrecimento dela que não colocar a vida dela em risco, que ela não sofra nesse processo como algo que ela está abrindo mão do prazer na vida para ela emagrecer, ela está abrindo mão de socializar, ela está abrindo mão de viver para ter esse corpo, aí sim o processo ele vai ser muito mais saudável. Agora, se a pessoa topar tudo, se valer tudo para ela emagrecer, aí não está saudável, né? Tende a esse adoecimento tanto psicológico quanto físico. Entendi. Paula, eu te pergunto, quais hábitos são fundamentais para quem quer emagrecer e manter o resultado? Bom, vamos lá. O que eu costumo sempre falar para os meus pacientes, né, em consultório. O primeiro de tudo, água. A maioria dos pacientes não tem o hábito de beber água. Eles bebem muita pouca água. A água é fundamental no processo de emagrecimento. A atividade física, gente,
Eu não faço atividade física porque eu gosto, eu não gosto, mas eu sou obrigada a fazer atividade física. É aquilo, o adulto não faz o que quer, faz o que é necessário, né? É bem assim. Eu preciso fazer atividade física. Por quê? Porque a atividade física, ela vai me dar um melhor condicionamento físico, até para o meu dia a dia, como mãe, como empreendedora, como mulher, né? Então, eu preciso, sim, fazer atividade física. E a alimentação. Procurar um nutricionista, adequar a alimentação, algumas dicas. À noite, não come tanto carboidrato, porque o carboidrato em excesso, ele vai te engordar. E o que seria esse carboidrato, né? Muito arroz, às vezes a gente atende o paciente, doutora, mas eu não como pizza, eu não como batata frita, eu não como hambúrguer, eu não sei porque eu estou pré-diabético. Aí eu vou fazer o recordatório 24 horas, né, com o paciente, que é um recordatório alimentar, que eu gosto muito de fazer, que eu consigo pegar o paciente na mentira. Aí eu pergunto disfarçadamente, o que você comeu no café da manhã? Aí ele vai lá, né, 3 pães. Ui. Com café com leite. Qual leite você usou? O ninho mais gordo que tem, né? Um exemplo. E aí, depois de você comer alguma coisa, sim, quando foi umas 10 horas, 2 tapiocas. Meu e na hora do almoço, como é a sua colher de arroz? É de sopa ou de servir? Não, doutor, é de servir. Eu gosto muito de arroz. São 4 colheres, ou seja, aquelas colheronas, né? Nossa. De servir. Aí, cadê a proteína que dá mais saciedade, né? Que demora a fazer a digestão? Cadê o feijão? Cadê a salada? Fibras, né? Não tem, entendeu? Aí o paciente, doutora, mas eu não entendo porque eu tô pré-diabético, ou porque eu estou diabético, porque eu não como fast food. Mas ele está se alimentando de uma maneira errada e ele está consumindo uma quantidade muito grande que ele não necessita. Sim. E aí isso acaba levando ele a desenvolver patologias. E a reeducação alimentar é a melhor opção. Com certeza, a reeducação alimentar é melhor do que a dieta, né? Então, ingerir água, exercício físico, reeducação alimentar e à noite, tira mais o carboidrato, que vai te ajudar a perder bastante peso. Perfeito. Paula, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui com vocês. Gabriele, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez. Verdade, foi muito bom, meninas. Nós vamos para um pequeno intervalo, fica aí. Se não preparou o café, então você já acabou, olha, preparar porque dá tempo de fazer ainda. Eu volto já. E já estamos de volta agora com o quadro Pode Empreender. E eu já estou aqui com ela, nossa consultora empresarial, Leide de Paula. Boa tarde, seja muito bem-vinda, Leide. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos vocês. Mais um sábado, né? Mais que maravilha. Um sábado. Então vamos, gente, que hoje tem muita, olha, hoje tem muita coisa legal que dá para anotar, viu? Presta atenção. Te liga. Aí eu começo te perguntando, Leide, o mercado fitness e de emagrecimento, ele cresce de forma acelerada, isso aí é fato, né? É real isso. É. Agora, o que é que explica esse boom? Assim, o boom, na verdade, vem acontecendo há um tempinho, né? Sim. Vem acontecendo há um tempinho. E um dos fatores é a longevidade. As pessoas estão ficando mais tempo com a gente. Né? As pessoas estão ficando mais tempo com a gente. Isso já estava acontecendo, Ana Paula, há muito tempo nos países de primeiro mundo, tal, toda aquela questão. E agora está mais acelerado. Só que não é só isso. Em contrapartida dessa terceira idade, está se cuidando mais, está chegando mais longe, o jovem já está de olho, está percebendo e já tá ciente de que ele pode viver mais, então ele quer chegar numa idade de forma mais saudável. Então ele já está entrando nas academias, ele já está cuidando mais do corpo, mais da mente, mais de tudo. Então acabou que aconteceu essa procura imensa. E é nessa procura, em contrapartida, as redes sociais ajudam um bocado, né? Porque Sim. tem muito influenciador, aí a pessoa vai
querendo também e acaba criando esse mercado que já não é mais nenhuma parcela. E muito tem se falado também de qualidade de vida, né? Então, quando você passa a cuidar mais da sua saúde, a tua qualidade de vida, ela melhora, não é isso? Isso, ela melhora. E assim, dentro dessa qualidade de vida e do mercado, né, da procura, da oferta, você tem aí as academias, né? Cada vez mais surgindo para te dar mais aquela qualidade de vida, fazer exercício. Você mesmo faz bem, eu fico só observando. Estou assídua na academia, na minha rotina, porque não é fácil. A rotina é puxada, então tem que ter exercício físico para poder aguentar, manter, ainda mais com um pequeno de 10 anos, né, que é agitado. E esse é um pilar, né? Aí vamos falar do mercado. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque o que eu estou falando aqui com a Ana Paula está falando, são oportunidades de negócios futuros, porque academia, né? Dentro da academia, a academia puxa a moda fitness, porque, né, tem todo um preparo, uma questão de roupa, e a saúde de alimento, Ana Paula. E isso traz essa questão que a gente está conversando aqui. A procura pela qualidade de vida, né? São os tripés que movem essa economia, esse boom da economia da saúde, né? Sobre academia, comida, roupa, vestuário, cuidados médicos, enfim. Perfeito. E aí, Leide, esse crescimento que a gente tem visto, né, esse boom aí, ele é sustentável ou a gente está diante ali de uma onda, né, impulsionada por tendências, redes sociais? Ana Paula, não tem como voltar. Não tem como voltar. Eu acredito que ele é totalmente sustentável. Ele vai permanecer. Claro que algumas situações, algumas pessoas, alguns empresários da área não vão se manter, mas a população não vai mais voltar atrás, ela vai sempre estar buscando melhorias para o físico, para a mente, para o corpo, enfim, em geral. Então é algo que, apesar de parecer tendência, Ana Paula, porque tudo vai para as redes sociais, né? Então parece, é tendência, não é mais tendência, é uma realidade que não tem como voltar. Rotina, né? Exatamente. Aí eu te pergunto, na tua visão, né, no teu ponto de vista ali, esse mercado, ele é mais movido por uma necessidade real ou por um desejo, uma pressão estética? Eu acredito muito que atualmente começa pela necessidade real. Tem aquele início, meu joelho não está legal, tenho que me exercitar, eu preciso fazer uns exames, eu tenho que buscar um plano de saúde, eu preciso cuidar disso, eu preciso cuidar daquilo. Só que, inevitavelmente, né, o mundo é muito exposto hoje. Inevitavelmente, acaba sendo estética. Consequentemente, você traz a estética junto, e aí por que não usar? Se você está se acabando na academia, se você está se alimentando super bem e você está ficando com um corpo legal, por que não? Né? Gostar daquilo, procurar mais a estética. Então, eu acredito que é casadinho ali. Também a junção dos dois, não achas? Né? A necessidade, porque, por exemplo, assim, algumas amigas minhas falam, eu malho para comer. Eu sou uma que falo, eu malho para comer. Mas não adianta, você malha por uma questão de saúde, para cuidar da saúde, mas a estética, ela é inevitável, ela vem. Quando tu diz assim que malha para comer, mas quando tu vê que tá subindo aqui o escalombinho, né? Aí tu já não quer mais comer, tu já quer estar se preocupando aqui. Dá uma motivação, vou pra academia. Aí tu já vai aquecer o mercado nutricionista do alimento. Sim. Só que aí quando tu vai malhar para comer, tu percebe que a roupa também é legal, né? Aí tu já vai pro mercado, já vai consumir o mercado da roupa. Um lookzinho que não cabe em mim já cabe, já fica mais acinturado. Vou investir nesse daqui. Acaba influenciando. E aí vai aquecendo todo esse mercado que está ali relacionado com a estética, com essa área fitness, moda, né, cuidados com a saúde. É todo um conjunto. É um conjunto. Eles vão entendendo aí. Você que tem academia, quer montar academia, você que vende roupas de academia, preste atenção nessa questão. Você que vende as marmitas fitness, né? Toda aquela questão. Isso daí também é um mercado muito aquecido. Aí você que vende os suplementos, é um mercado que está aquecendo,
né? Tem toda essa questão. Sim. E aí, falando em mercado, esse consumidor de hoje, né? Ele está mais consciente ou ele está mais imediatista? Bem, nunca tivemos tanta informação disponível. Nunca tivemos tanta informação disponível. Eles estão buscando muita informação para justamente fazer a coisa de forma mais consciente. Mas aí tem um risco muito sério em meio a essa busca aí, que é o estudo que é feito, Ana Paula, da neurociência para ser utilizado no marketing para captar a atenção da pessoa é muito forte. Então, um mero mortal, né, como nós, quando a gente está nas redes sociais, a gente é captado por gatilhos mentais muito rápidos das informações. Então, acaba meio que saindo da situação mesmo que ela quer fazer para se tornar imediatista, porque são gatilhos mentais muito rápidos. Então, é um cuidado que eu tenho para alertar aí. Seja mais consciente na hora de fazer o que tiver de fazer para a sua saúde, porque nós somos bombardeados por gatilhos mentais que fazem com que a gente haja de forma imediatista, sim, mas não que a pessoa esteja imediatista. Sim. Aí, nesse caso, o mercado ele se adapta ao comportamento do cliente ou o cliente está se moldando pelo mercado? O mercado vai se adaptando. Quer um exemplo? Claro que eu estava estudando sobre isso. Antes, o mercado era muito voltado, porque o modelo de negócio do mercado da saúde mudou, né? Porque antes você procurava as clínicas, hospitais e plano de saúde, né? Hoje você procura academia, nutricionista, tarará. E tanto que ele está se adaptando que os planos de saúde hoje, se não se adaptarem, que já estão se adaptando, estão conseguindo mais clientes, que é não oferecer só os exames, mas a prevenção de muitas coisas. Exato. Percebe como eles estão se adaptando? Então, não é mais a pessoa que está se adaptando ao mercado. O mercado tem que se adaptar ao consumidor. Aí é que entra o mercado que consegue, né? O ofertante que consegue gerar uma proposta de valor que realmente gera o resultado que aquele público-alvo, essa geração está pedindo, ele sai na frente disparadamente. Então, é ele que tem que fazer. Entendi. Aí eu te pergunto também, assim, até que ponto a busca por lucro ela pode comprometer a responsabilidade com o cliente? Porque a gente vê muitas empresas de estética, né? Muitas clínicas de estética. E aí a gente vê também que são oferecidos vários pacotes, né? Às vezes a pessoa não tem essa necessidade, então devido àquela oportunidade do momento, da pessoa querer cuidar da saúde, querer se cuidar, a gente vê algumas clínicas oferecendo serviços que não tem necessidade, né? Ou que não vai ter aquele resultado como deveria ter. Por isso essa pergunta, né? Isso. Porque até que ponto a busca por esse lucro, ela pode comprometer a responsabilidade com o cliente? Ela pode comprometer drasticamente, tanto que está acontecendo muita coisa aí. Você está acompanhando nas redes sociais daquelas canetinhas, não tem? Sim. Então, a partir do momento que você começa a manusear para qualquer cliente sem um acompanhamento adequado, isso pode prejudicar. Isso é só um exemplo. Até o próprio exercício, como nós temos aí o teu personal, sim, o Jonathan, né? Ele sempre fala que o exercício ele é para todo mundo, mas nem todo mundo é para aquele exercício especificamente. Exato. Então, não ter ética, né? A pessoa tem que ter ética para entender. Cada ser humano é único, ele é único. Então, o profissional, ele tem que saber disso. Meu público-alvo é esse. Mas, será que o público-alvo dele é todo mundo? Então, é necessário que se tenha esse cuidado, porque pode, sim, aloprar e prejudicar muita gente, como tem prejudicado. Verdade. Não só clínicas de estética, mas profissionais da área da saúde. E aí, assim, muitos têm prometido resultados rápidos, né?
E aí, por muita gente querer algo imediatista, até por um padrão de beleza também, né? Que é vendido, que a gente muitas vezes se cobra, que a sociedade cobra também. Tem muito desse imediatismo, né? E aí, prometer um resultado rápido vende mais. Isso daí a gente sabe, é mais atrativo, né? Mas aí eu te pergunto, isso é sustentável a longo prazo? Absolutamente não, Ana Paula, porque eu posso até vender algo rápido com a promessa fácil, mas se aquele algo realmente não gerar valor para o cliente, eu vou vender só uma vez. Então não tem como eu levar adiante a longo prazo. Se eu realmente quero ser empresário, quero investir nessa área da saúde, do bem-estar, da estética, e eu sei que eu quero viver daquilo durante muitos anos da minha vida, eu tenho que ter muita cautela em estar oferecendo algo que tem um resultado imediato e que pode prejudicar o meu cliente. Ou, se realmente é para um resultado imediato, que deixe bem claro que é só para aquilo. E não fique enganando. Entra de novo a ética. E entra de novo o cliente estar atento e buscar tantas informações para ficar mais consciente em consumir. Além de que isso é um risco reputacional sobre esse posicionamento, né? Quando ele faz isso, ele não tem como ir a longo prazo. A empresa que age de má fé, que usa gatilhos, que quer prometer uma coisa e não cumpre, depois quer prometer uma coisa que vai gerar tal resultado, só para quando a pessoa chegar lá, para a pessoa comprar outra coisa mais cara e outra coisa mais cara e ficar aquela situação ali, a dependência de compra, não é real. Entendeu? Prejudica. Então, uma empresa que se posiciona assim, ela realmente não consegue ter longevidade. Entendi. E aí vem uma outra questão. Como que um negócio ele pode crescer nesse mercado sem cair nessa armadilha aí das promessas irreais? Olha, eu sempre falo o seguinte. Se você tem um produto e estuda aquele produto e sabe que aquele produto ou prestação de serviço resolve um problema, então você tem que buscar o público-alvo, você tem que empacotar aquela proposta de valor. A partir do momento que a empresa ela coloca no mercado algo que realmente gere valor, gere resultado para um número muito grande de pessoas, essa empresa se posiciona como uma empresa amiga do consumidor. Sim. Né? E eu sou muito fã de empresa que é ética, que se posiciona dessa forma. Porque não sustenta, Ana Paula. A coisa não sustenta por muito tempo. Uma proposta de valor mal feita. Certo. Ainda tem uma questão, porque a verdade, ela sempre prevalece em tudo, né? A verdade, ela sempre vai prevalecer. Eu digo que a mentira tem perna curta. É a frase mais certa que tem, né? Tudo vem à tona uma hora. E assim, tu falou uma questão que não se sustenta. E a gente eu já vi várias situações de empresas, né, que inclusive cobram serviços mais caros, mas porque ela tem essa proposta de valor. Que entrega realmente. Exato. Né? Da entrega, da seriedade, da transparência, do compromisso, da verdade. Então, ela criou essa proposta de valor, ela apresentou para o seu cliente, ela manteve, porque a gente, como consumidor, tem muito disso, né? Ah, mas na empresa tá mais barato. Na empresa eles fizeram por X valor. E aí é onde essa empresa ela vai se manter com a postura dela, né? Eu acho que isso para alguns não vai funcionar, mas para outros a médio e longo prazo vai funcionar. Por exemplo, na empresa Y eles fizeram por X esse serviço para mim. Mas o nosso diferencial aqui, eu vou lhe entregar um resultado de verdade. Eu estou lhe dando garantia do meu serviço. Além da qualidade do atendimento, da minha estrutura que eu lhe ofereço, conforto, tudo. Ou seja, quando eu vejo assim, né? Eu que fui criada no comércio, eu vejo me corrija se eu estiver errada. Vamos lá. A pessoa fala, eu lhe dou garantia do meu serviço. Esse olho no olho, né? Esse olho no olho, essa firmeza. Olha, eu lhe dou garantia do meu serviço, por isso que eu cobro esse valor aqui e não abro mão. E aí já vai gerar aquele questionamento no cliente.
mas será que aquela que é mais barata, ela vai me entregar de fato esse resultado? Já gerou uma dúvida, né? Já gerou, o barato sai caro, principalmente em vários Exato. serviços. Olha, quando eu entro, o mercado da academia tá sendo empacotado de uma forma para gerar um valor muito grande. Tanto que eu vou para academia hoje, e aí eu vou, né, a personal analisa ali, e no outro dia, os meus exercícios já estão no aplicativo. É muito massa, né? Que é outro mercado que está crescendo. Os Digital, apps, o verdade. digital, para poder ajudar aqui toda essa questão desse novo mercado, não, desse boom que a gente começou a falar aí. Por que esse boom? Tem o digital, tem as redes sociais, tem tudo isso. Então, isso entra na geração de valor, Ana Paula. Né? O agregar o digital ao mercado. Entendi. E a gente está falando aqui muito de verdade, de transparência, né, Leide? Aí eu volto para essa questão e te pergunto, mesmo com tantas propostas, né, de soluções rápidas, de resultados rápidos, a empresa, o negócio que se mantém ali com a transparência e a verdade, ele consegue se sobressair diante outras propostas imediatistas? Consegue, Ana Paula. É mais lento porque é injusto até. Sim. Né? A concorrência ali, que a gente chama concorrência de guerrilha, é até injusto. Mas se realmente ele tem algo para entregar e tá com medo de alguém que tá ali imediatista, o outro vai passar e ele não. Né? Ele vai se permanecer. Ele tem que ter uma visão muito clara, né, do todo, como eu sempre falo para ti, do curto, médio e longo prazo. A curto prazo eu consigo me manter e me sustentar. A médio prazo, o mercado vai entender que eu realmente vim para ficar e vim para entregar. E isso vai fazendo com que ele ultrapasse os apressadinhos, né? Os que estão ali fazendo um barulho gigante, mas não entregam de verdade a coisa, porque entrega meia boca. Eu não consigo entender como que um mercado entrega um pedacinho ali, tem uma promessa gigante, né? E na hora do entregável, entrega algo que não acompanha a promessa, não gera aquele resultado. Essa empresa, ela pode até quebrar empresas mais sérias e mais transparentes, somente se a empresa mais séria, transparente, que está fazendo tudo certinho, não tiver envergadura de aguentar e de caminhar um passo após o outro, com estratégia, com gestão e com tudo mais. Ela consegue se alongar. Entendi. O que diferencia, né? Explica pra gente, o que é que diferencia ali uma marca sólida de uma marca oportunista nesse segmento? A longevidade. Primeiro, que a marca sólida, ela fica no mercado. A diferença mais real é essa. A marca que tá ali no momento, ela sai rápido. Ela é modinha. Sim, mas aí, tipo, enquanto ela está no mercado, né? Como diferenciar? Entendi. É assim, o consumidor ele tem que estar muito atento. O que é promessa fácil, ele tem que desconfiar. Então, a diferença é uma promessa sólida de uma promessa que é tão boa, mas tão boa, que não só parece mentira, pode ser mentira. Então, acredito que isso aí é o diferencial. Não, mas eu quero muito aquilo. Mas a pessoa ela tem que ter o discernimento, tem que ter a ideia se aquilo realmente é possível. Se aquilo realmente pode acontecer. Eu volto ao assunto que é a bolinha da vez, que inclusive eu estava assistindo o jornal agora esses dias, muitas canetinhas foram apreendidas. Aquela promessa foi tão avassaladora que virou até, né, clandestino ali a coisa toda. Então, diferenciou e caiu rápido. Muita gente reclamando, o resultado não era aquilo, prejudicava. Então, o consumidor ele tem que estar atento. Ele tem que sair um pouquinho do imediatismo e estar atento ao que realmente vale a pena. Exatamente. Tanto que a Paula, a nutricionista que eu entrevistei hoje, né, agora há pouco, ela falou sobre isso. Que o uso das canetinhas, ela aprova, sim, né? Desde que
seja feito por recomendação médica. Isso. Porque o que está acontecendo, as pessoas estão usando de uma maneira, funcionou com meu amigo, vou usar também, eu vou lá comprar. Aí compra com algum conhecido em algum outro local, mas não vai com o médico. Tanto que ela citou, exemplo, agora há pouco do paciente dela que passou mal, né? Então, usando de maneira própria, inadequada. Então, vai numa clínica de estética, tá, mas não é o ideal. O certo é você ir com o médico, a gente passar todo um acompanhamento para poder você fazer o uso adequado daquela canetinha, né? Que é o que é o boom. Né? Exatamente, porque a dosagem que serve para você não vai servir para mim. Cada pessoa, por mais que nós tenhamos hábitos parecidos, mas o nosso biotipo ele é diferente. Então, cada um precisa ser analisado e precisa ser recomendado pelo médico de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua realidade. Aí tu percebe que acabou caindo tudo que a gente vem falando, né? O exercício que é pra mim pode não funcionar pra você, pode ser a minha carga não é a mesma da sua. Mas parece mais forte, não é sobre isso. Exato. Né? É sobre adequar-se às situações. É sobre fazer corretamente para poder fazer sempre. E já fica a dica para você aí de casa também, foi o que a Leide falou agora há pouco. Desconfie. Promoções, preço muito abaixo do mercado, ou algo muito barato, promessas, né, de resultados assim imediatos. Sempre desconfie. Tá aquela proposta, aquela proposta assim, com essa pílula eu emagreci 7 quilos na semana. Isso é mentira. Muito cuidado. A gente tem vivido uma onda aí de pessoas sofrendo vários golpes, né? E toda a área tem isso. A gente tem que ficar atento, sim, com promessas, né? Que a gente vê, assim, que é algo ali real. Que você vê, assim, nossa, muito diferente do que outros estão falando. Então, sempre pesquise, vá atrás, né? Eu vou ali com o médico tal, no consultório tal, na clínica tal. Procure indicações, veja na internet, tem o site Reclame Aqui, né? Faça pesquisas, não vá de primeira assim, não. Sempre vá pesquisando, porque hoje em dia, com o mundo digital, essa questão de golpes também tem sido muito aplicada. Então, já fica aqui o nosso alerta para você. E com relação à sua saúde também, né? Para não ser algo até de uma maneira fatal, né? Exatamente. Então é isso, Leide. Muito obrigada pela sua participação. É isso, o bacana é que o programa de hoje serviu tanto para alertar na saúde, quanto para a pessoa ter aí os insights para abrir um negócio, né? Exatamente. O Café da Tarde é completo, né? E para você de casa que está nos acompanhando, muito obrigada pela sua companhia. Se inscreva no nosso canal no YouTube, nos siga nas redes sociais, porque o assunto continua por lá. Um ótimo final de semana e até sábado que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.